Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo bem? Ok. Então, hoje a gente vai conversar. Esse tema não está incluído na prova que vocês vão fazer, não, né, gente? De segunda-feira. Esse tema já é da segunda prova, tá? Senão vocês podem confundir. É só para reforçar. Vou aumentar a tela aqui. Isso. Hoje o tema que a gente vai abordar embora os slides sejam um terço do que a gente falou sobre imunização, que é uma prevenção, maus tratos também, o que a gente tem que preocupar, né, muito nas crianças que têm risco. Deixa eu colocar a gravar aqui. As crianças que têm risco de sofrer maus tratos. Nós vamos ver vários tipos de maus tratos que podem ocorrer na criança. Então, a gente, identificando o risco, a gente pode fazer a prevenção. Quando a gente não consegue fazer a prevenção, às vezes você atende uma criança, um idoso, ou a mulher, você pode incluir todas essas pessoas no serviço de urgência e emergência. E às vezes você chega no atendimento urgência e emergência, uma fratura de um braço, né? Um queimado. Então, você atende aquele paciente. Aí, em uma outra oportunidade, ela vem no serviço que já não é você o médico, é outro médico. E a maioria das vezes você não tem um prontuário, né, que vai tendo sequência no atendimento de urgência e emergência, né? Então, essa parte da urgência e emergência, a gente tem que ter muito cuidado, prestar bastante atenção, né, nas crianças, na mulher, no idoso, que tem risco, né, de ser mais vulnerável e ter risco para a gente poder fazer a prevenção, né? Nós temos um pensamento, né, que às vezes maus tratos ocorrem só nas pessoas que têm um poder aquisitivo, né, mais baixo, ou seja, eu só vou identificar alterações ou violência em uma criança na saúde pública, lá no meu ambulatório, né, lá na rede primária. Não, nós temos que prestar atenção também nos consultórios particulares, como eu falei, na urgência e emergência também, porque é totalmente democrático. Acontece em qualquer família, pode acontecer maus tratos, né? Então, a gente tem que estar atento. Essa lei 8069, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tornou-se, né, a notificação de maus tratos pelos profissionais de saúde uma obrigatoriedade, ou seja, eu tenho que notificar ao Conselho Tutelar, ou à Vara da Juventude e Infância, ou a instituição que representar, porque às vezes você não tem Conselho Tutelar, tem Vara da Juventude e Infância, às vezes você não tem algum órgão desse público, a gente tem que fazer a notificação. Basicamente, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, em termos de maus tratos. Suspeitar, então a gente vai ver alguns sinais, né, alguns indícios que a gente tem, então a gente suspeitar de maus tratos. Se eu suspeitar, eu tenho que denunciar. Eu não tenho que confirmar se a criança está sofrendo maus tratos. Eu tenho que suspeitar.
eu vou notificar uma suspeita de violência contra a criança e o adolescente. Isso é um parâmetro. Eu vou proteger essa criança. Eu vou notificar, eu vou proteger. Se eu precisar deixar uma criança internada por uma fratura, um trauma mais violento, eu não conheço ainda quem que é o agressor, eu tenho que proteger essa criança. Entendido? Então, eu tenho que notificar, eu tenho que proteger, eu tenho que tratar essa criança, né? Porque se ela tiver uma fratura no braço, estiver sangrando, se tiver alguma coisa, eu tenho que tratar. Nos casos de estupro, por exemplo, né, violência sexual, eu tenho que ter a capacidade, ou chamar alguém que tenha a capacidade de escolher, né, para fazer um atendimento forense, né? Ou seja, eu tenho que colher material, né, para identificar o agressor, tem que fazer tudo isso. Senão eu chego, por exemplo, diante de uma menina que sofreu estupro, e que está com a região vaginal sangrando. Aí você vai limpar, lavar, passar sabão, começar a dar pontos, esquecendo do que o material para você colher, para identificar. Então, eu tenho que fazer essa avaliação forense também. Então, tratar, proteger, notificar, e uma coisa fundamental, né, que vocês não podem esquecer nunca como profissional médico e nem como estudante. Depois eu vou contar só uma historinha rápida para vocês. É anotar detalhadamente tudo no prontuário, sem julgamento. Detalhar o caso, como chegou, como é que foi falado, quem falou, quem não falou, para que a gente não tome, não leve às falsas denúncias. Porque às vezes o que acontece? Eu estava no consultório uma vez, aí uma moça me ligou dizendo que era irmã de um rapaz cuja a esposa ia levar a criança para eu atender naquele dia. E que ela estava suspeitando, né, que ela maltratava o menino, o filho, né, o sobrinho dessa moça. Eu falei, mas tá, pode deixar que eu vou prestar atenção, eu tenho observado tudo, eu tenho tudo relatado no prontuário, eu vou ver quem que é, você me dá o nome, tal. Quando chegou a criança com a mãe, ela tinha uma deficiência física e um pouco de deficiência mental, saúde mental. Mas ela cuidava da criança, mas com carinho, uma criança com uma limpeza de carinho, de atenção. Eu nunca vi uma mãe assim, tão dedicada à criança. Você via uma criança feliz, você não via sinal de nada. Aí eu falei, poxa, que denúncia é essa, meu Deus, que foram fazer, né? Aí, ao passar do tempo, eu consegui identificar, junto a mãe da moça, da mãe da criança, a avó da criança, os pais estavam se separando e ele queria ficar com a guarda da criança. Ou seja, eu estava me envolvendo numa falsa denúncia, né, que eu poderia olhar porque ela tinha uma deficiência física, uma deficiência mental. Ele achou que eu podia ser um cara discriminatório, né, que discriminasse essa situação. E eu fiz o contrário, eu relatei tudo no prontuário, a felicidade que eu via em uma mãe cuidar tão bem da criança. Eu falei, se vocês quiserem pegar o atestado, eu posso dar, e o atestado vai ser desse tipo. Né? Era exatamente o contrário que eles queriam. Então, o que eu quero ter cuidado é essa falsa denúncia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente ter uma base, né, de suspeita mesmo, e ter cuidado com essas falsas denúncias. E nem aquela situação assim, não, então pode deixar que eu vou denunciar. O avô fala que vai denunciar que o genro está fazendo isso. Não interessa se ele vai denunciar ou não vai denunciar. Quem vai denunciar sou eu. Se ele quiser denunciar, também pode denunciar. Mas a responsabilidade é minha, porque se ele não denunciar e acontecer alguma coisa, né, cadê o meu prontuário denunciando? Que eu fiz isso, por isso e aquilo. Então, por isso que é fundamental, e eu bati bem nesse aspecto, para vocês prestarem bem atenção nessas particularidades que a gente não, do nosso prontuário médico, a importância do nosso prontuário médico.
Há uma estimativa que quando uma criança, 10%, né, mais ou menos, das crianças que vão à emergência é vítima de maus tratos. Ou seja, olha, é uma estimativa. Então, você é um médico que trabalha na urgência e emergência. Então, você é um médico que se especializou, você gosta de urgência e emergência, você gosta de porta, de hospital de atender, né, porta de entrada. Então, você tem que já ter na cabeça que uma porcentagem importante pode ser vítima de maus tratos. Né? Se a gente não identificar, e aqui que eu falei para vocês, proteger essa criança, eles vão ser repetidos, e 5% morrem. A gente teve um caso recente aí na mídia, né, acho que todos viram, a agressão de uma criança pelo padrasto, me parece, repetidamente, né, e a mãe tem conhecimento da situação toda, porque às vezes a mãe ela tem medo, né, de denunciar, a criança chegou ao óbito. E isso foi o que apareceu na televisão, na mídia, né? Você imagina as subnotificações em relação a isso, não só com o abuso, o maus tratos a criança, como ao idoso, como a mulher, né? A outras situações que acontecem discriminatórias no nosso país. A reincidência é alta, é 60%, e a mortalidade acho que 10%. Um outro caso que eu tive mesmo de atendimento de maus tratos foi uma criança de 6 meses de idade que eu atendi e ela tinha fratura nas duas pernas, nos dois fêmur, 6 meses de idade, fratura bilateral do fêmur. Como que uma criança tem uma fratura no osso que precisa de um trauma violento para se fraturar, que é o fêmur? Só aí você já pensa. Você já suspeita que tem alguma coisa errada. Uma criança de 6 meses quebrar os dois fêmur. Então, foi o pai que fez isso com a criança, ele foi denunciado, aí teve intervenção policial também, a tia cuidou dessa criança, adotou, né, e hoje já está uma moça aí formada. Mas para vocês terem uma ideia das coisas que podem acontecer, né, e a gente tem que prestar muita atenção. Olha, aqui algumas falas aqui em relação à epidemiologia, falando que é um fenômeno raro. Não é. Gente, é subnotificado por vários fatores que a gente vai falar algum deles daqui a pouco. É um fenômeno epidêmico, não, ao contrário, ele é endêmico. É um fenômeno seletivo, não, ele ocorre em qualquer família, qualquer. É um fenômeno que só ocorre com pais de doenças mentais, nada. Famílias acima de qualquer suspeita. Só acontece se a vítima deixar, ou seja, a mulher foi estuprada porque estava andando com um short curto. Né? É um absurdo essas coisas. Então, a vítima passa a ser réu, né? A criança fez isso, a criança fez aquilo. Então, o fato é que crianças e adolescentes não podem ser transformadas em réus. E, às vezes, é o que procuram fazer, né? Então, isso, gente, que eu estou falando da criança, você pode pensar em estender isso ao idoso, à mulher, né, aos deficientes físicos, principalmente, né, deficiente físico e mental, são altamente são altamente vulneráveis. Então, se você tem uma criança, né, em casa, a gente tem história e conhecimento de tio abusando de sobrinha porque ela tinha deficiência mental. A doença do indivíduo vai muito além daquilo que a gente pode imaginar, né? Então, nós temos que estar muito atentos nessas situações. Aqui é só a definição de maus tratos, né? Deslandes, parece Sueli Ferreira. Ela fez ciências sociais, é uma pesquisadora em relação a maus tratos na criança pelo Ministério da Saúde.
Define-se o abuso ou maus-trato pela existência de um sujeito em condições superiores. Esse é o conceito que ela fala, né? Em condições superiores. Idade. Eu já tive denúncia lá onde eu atendi no posto de um menino de 12 anos abusando de um menino de 8 anos. Então, entra a idade também. Dá uma confusão que a gente tem que estar atento também, né? A gente teve situações relacionadas a isso. Aí, por que a gente suspeitou na época? Porque o menino não queria voltar na escola, ele gostava da escola, ele passou a ficar muito triste, né? Então, são vários fatores que a gente vai prestando atenção até a gente identificar. Que tem a força, posição social, econômica, inteligência, autoridade, que comete um dano físico, psicológico ou sexual contrário à vontade da vítima ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa, né? Naquelas situações de você seduzir uma adolescente, por exemplo, trazendo vantagem que ela vai para um determinado local para ser fotografada, para ser entrar na carreira artística, alguma coisa, uma sedução totalmente para cometer maus tratos, por exemplo, maus tratos de sexual, de fundo sexual. Então, tudo isso é considerado como maus tratos. Ele pode ocorrer tanto por omissão, por exemplo, a mãe, hoje, uma mãe que não manda a criança para a escola é considerado uma negligência, né? Então, isso pode ser considerado por omissão. Omissão de não dar alimentação adequada, não dar roupa adequada. Está um frio danado, a criança está só de fralda, por exemplo, né? E supressão ou transgressão de direitos. Direitos de alimentação, de amor, de carinho, de atenção, né, de higiene, esses fatores todos que podem estar acontecendo. Pode ser considerados dessa forma os maus tratos, né? Só assim, para fazer assim, uma coisa mais didática, né, para a gente transformar em 5 categorias. O abuso sexual, maus tratos físicos, né, maus tratos psicológicos. Esse maus trato psicológico é um dos mais difíceis, e ele geralmente está inserido nos outros, negligência, né, e a síndrome de Munchausen por procuração. O adulto pode ter a síndrome de Munchausen, né? E quando é por procuração, é que ela faz isso com a criança. A síndrome de Munchausen é aquela que a pessoa simula doença, provoca doença, uma série de situações. E ele transfere isso por procuração, ela começa a fazer isso com a criança. A gente vai ver logo na frente. Mas, basicamente, esses 5 itens, né? Os maus tratos físicos, você usar de forma assim, intencional, tem que ser intencional, né? Por exemplo, eu estou fumando, aí vem uma criança, pula, encosta e queima, né? Aconteceu a situação. Aí eu vou pegar uma criança, por exemplo, eu pego a criança pelo braço e ela vai subir um degrau, né? Ou um passeio. Em vez dela subir, eu só apoiar o braço, eu pegar ela pelo braço e levantar. Aí tem aquela pronação dolorosa, né? Aquela pronação dolorosa é a saída da articulação do rádio aqui, né? Aí fica aquela pronação dolorosa, você tem que voltar e colocar no lugar. A minha filha tinha isso. Às vezes eu estava trabalhando no hospital, chegava lá chorando e a gente tinha que fazer a reversão. Ou seja, quem fez aquilo, uma força física, foi uma força física assim, exacerbado, maior do que deveria, ou de uma forma inadequada, mas foi totalmente acidental, não foi intencional. Isso não é maus tratos, né? Praticado por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança, com o objetivo de ferir, danificar, destruir essa criança ou adolescente, deixando não ou marcas evidentes. Porque vocês vão ver que, às vezes, o abuso sexual
não deixa marca evidente nenhuma, não deixa lesão nenhuma. As marcas é psicológica, na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, né? Nem sempre deixa as lesões, né? Tem algumas fotos aqui que não são minhas, que eu já tirei da internet de um médico que ele autorizou, então por isso que a gente pegou para usar, para mostrar, as que deixam assim evidentes os motivos para que elas ocorram, né? Aqui a gente tem maus tratos físicos, a gente tem a síndrome do bebê sacudido, é o shake baby, né? É aquela que a criança, principalmente as crianças mais menorzinhas, né? Que é a criança que chora demais, tem muita cólica, aí o responsável, quem toma conta, né? Pega a criança e fica sacudindo, achando que a criança vai parar de chorar, né? A síndrome do bebê sacudido ou shake baby. Então, o que vai acontecer? Lesões cerebrais quando você está fazendo essa sacudida, né, vamos dizer assim, nessa criança. Se você olha, por exemplo, na retina, faz um fundo de olho, você vai ver várias microhemorragias. Então, você já vê uma criança de 6 meses, né, chega chorando, né, que a mãe começa a relatar que a criança inquieta, irritada, não deixa dormir, ela não aguenta mais, né? É bom sempre a gente estar atento a esse síndrome do bebê sacudido e sempre pensar em fazer exames, né? Você pode fazer um fundo de olho, ou ver como é que está essa retina dessa criança, porque normalmente faz essas microhemorragias. A síndrome da criança espancada, essa a gente tem que prestar muita atenção também, né? Por quê? São aquelas crianças mais jovens, né? Que sofrem uns ferimentos, assim, você também não consegue entender, né? Por exemplo, ela está com... Qual é a idade dela? 7 meses, aí quebrou o braço. Mas como é que ela quebrou o braço? Ela caiu do berço. Ele falou, gente, como é que a criança de 7 meses vai cair do berço? Só se o berço estiver lá em cima, né? 10 centímetros lá do arco. Você tem que estar suspeitando disso. Essa que eu falei para vocês da fratura do fêmur, que precisa de um trauma muito violento, a gente tem que suspeitar de uma criança pequena. As queimaduras, né? Às vezes a criança chega com uma fratura no braço, aí você pergunta para a mãe, o que tinha acontecido? 3 dias atrás, ele caiu, mas por que você trouxe agora? Porque eu achei que não era nada. Então você já tem que pensar, porque hoje o que acontece? A criança leva um trauma, ou começa a chorar, o braço fica quieto, né? Não mexe, sentindo dor. Os pais, a primeira coisa que quer fazer é levar a criança para olhar o que está acontecendo, e não deixar em situações diferentes. Às vezes a gente pega também uma criança que está com manchas, equimoses, né? Equimose no corpo. Aí você vê uma que está jovem, uma mais velha, outra que está desaparecendo. Você fala, uai, esse trem está esquisito. Aí. Como é que essa criança está? Tem várias situações, várias fases de uma equimose, de um hematoma, né? O que será que está acontecendo? Então, é uma coisa que tem que suspeitar também, mas tem que ter muito cuidado. Por isso que sempre a gente recomenda alguns exames. Se eu precisar fazer um exame para me descartar que ela está com uma púrpura, né, por causa desses hematomas, eu tenho que fazer. Você imagina eu denunciar que é com suspeita de maus tratos, aí a mãe vai lá e procura outro médico, alguma situação dessa, vem conceito tutelar, vem tudo e descobre que era uma púrpura que a criança tinha. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. É igual você ter lacerações, por exemplo, nas costas. Né? Você imagina, o que foi que aconteceu com a criança? Ela caiu. Ela caiu de costa? Como é que ela estava correndo e caiu de costa? É muito difícil, né? Geralmente você cai de frente. Ninguém sai correndo e fala, vou cair agora, e vira de costa. Então, são lesões que a gente tem que suspeitar, pensar. E junto com toda a história que a gente vai colher, né? Ninguém chega, não chega mãe, não chega pai, não chega pai falando a situação. Quem, durante a história, é quem sofre, é que vai dar sinais para a gente de maus tratos, tá?
Aqui, o diagnóstico é baseado em evidências clínicas, na suspeita, se eu precisar, né? E é indicado, né? Às vezes eu tenho que fazer raio-x ou mesmo tomografia de órgãos, né? De áreas, né? Por exemplo, fraturas das crianças abaixo de 2 anos, eu tenho que tirar raio-x de tudo quanto é osso, para identificar se tem outras lesões, porque às vezes tem uma fratura de braço, tem uma fratura na perna, tem uma fratura na coxa, tem vários locais. Para eu evidenciar isso é só através da radiografia, né? Não consigo identificar, a não ser que eu seja o médico que esteja atendendo essa criança em todas essas fases. O abuso sexual, até agora, tem um esclarecimento, um manifesto da Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrando, né, e alertando, né, da proteção da criança e do adolescente sobre o abuso sexual, né? Foi a semana do controle do abuso sexual, foi comemorada não, o manifesto, né, o dia considerado, né, como marco, isso foi me parece dia 18 agora, há 2 dias atrás, né, e tem esse manifesto, depois eu vou passar esse manifesto para vocês, em relação à notificação e à subnotificação da agressão de crianças e adolescentes em relação ao abuso sexual. É considerado que é todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, cujo agressor esteja em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente. Tá? É considerado, por exemplo, no Código Penal, uma criança, um adolescente de abaixo de 14 anos, como uma violência presumível, né? Tem por intenção de estimular sexualmente, obter satisfação sexual, ganhar dinheiro, pedofilia, uma série de situações que pode ser usado como abuso sexual, voyeurismo, você ficar exibindo para uma adolescente, não quer dizer que tem que existir penetração, né? Pode ter não, sim ou não. A prostituição e a pornografia infantil, isso é tudo considerado abuso sexual. E a gente tem que denunciar. Denunciar e proteger, né? Os maus tratos psicológicos, esse que eu falei para vocês que às vezes é o mais difícil, né? Olha para você ver, toda forma de rejeição, a gente vê isso, né? A gente tem que chegar e falar, né? Às vezes você está vendo um pai falando assim, ó, esse meu filho aqui, esse é inteligente, esse aqui, esse não gosta de estudar, esse sim vai ser alguém na vida, esse outro não quer nada, não sei o quê. Você não, isso é um maus trato psicológico, né? É como se você estivesse depreciando, rejeitando, discriminando, né? A gente vê nas famílias, por exemplo, hoje nós somos nós somos uma comunidade, né, terrena, totalmente discriminatória, né? Discrimina contra tudo, contra a raça, contra opção sexual, contra situações tudo. Então, às vezes você tem um filho homossexual e um outro heterossexual. Aí começa aquele machismo violento, né, querendo discriminar, né, o que é homossexual em relação ao que é heterossexual. Então, isso é considerado e tem que falar mesmo. Ou você muda de conduta em relação a seus filhos, ou vou denunciá-lo por maus tratos psicológicos, né? Aqui tem uma coisa interessante que fala aqui, né, punição exageradas. O que é punição exagerada? Né? Olha que coisa aqui, utilização da criança ou do adolescente para atender as necessidades psíquicas dos adultos. Eu tive um caso assim, tão interessante que o pai foi reclamar, levou a criança, uma criança que nasceu com uma dificuldade danada, prematura, ficou 90 dias internada em Belo Horizonte, uma situação
O pai nunca jogou futebol na vida, né? Mas gostava de futebol. O sonho dele é que era o filho jogasse futebol. E o filho dele mas não tinha talento para futebol, mas de jeito nenhum. O time dele ia para um lado, ele ia para o outro, né? Ou seja, para atender uma necessidade, a gente nem considera psíquico, mas uma necessidade do pai de ver o filho jogar futebol e não sei o quê, ele expunha seu filho, né, a uma situação extremamente desrespeitosa, porque não era aquilo que ele queria fazer. Então, a gente, como profissional médico, diante dessas situações, a gente tem que falar com os pais, porque às vezes essa situação é difícil. Um detalhezinho desse, né? Foi uma conversa muito calma, muito tranquila com o pai, e hoje nós somos grandes amigos, a criança já é um profissional, né? Já formado, e que ele entendeu tranquilamente o que eu queria dizer com ele. Mas nós temos que abordar essas situações, sim, a nível de consultório, a nível de ambulatórios, né, do SUS, aonde for necessário. Pode causar danos no desenvolvimento biopsicossocial da criança, diferentes de ser identificadas, né? O que eu falei com vocês, apesar de estar muitas vezes embutido nos demais. Ou seja, ele está englobado, né? Ele está inserido nesses outros tipos de maus tratos, né? Que a gente vê. Ou seja, ele é um dos mais frequentes, né? Porque ele está inserido não só isoladamente, mas nesses outros também. E esse aqui eu já até comentei com vocês da negligência, né? É o ato de omissão de quem é responsável pela criança, um adolescente, de prover necessidades básicas. O que é coisas básicas? Cuidar de saúde, medicação profilática, ausência de frio e calor, aquele exemplo da fralda que eu dei, prover estímulo e condições para a escola, higiene, alimentação. E o abandono é a forma extrema de negligência. É aquilo que a gente já viu muitas vezes, em Minas Gerais estava acontecendo algumas vezes, de mãe pegar o neném jovem, recém-nascido, e deixar na beira da lagoa, na beira da pampulha, por aí afora, em relação, quer dizer, a forma totalmente mais intensa, né? Mais exacerbada de abandono, de negligência seria esse abandono, né? Outra coisa que a gente tem que pensar um questionamento que a gente deve fazer se existe intencionalidade. Eu atendi, né, como eu sempre comento com vocês, num serviço público. Eu atendi consultório e ainda atendo rede SUS, né, em zona rural. Então, às vezes, eu tenho que questionar, isso é negligência ou é um problema, né, socioeconômico da população? É uma dificuldade de cultura, né? Ou seja, eu tomo banho uma vez por semana, eu vou dar banho no meu filho uma vez por semana. Aí eu lavo a cabeça só uma vez por mês, então eu vou lavar a cabeça do meu filho uma vez por mês só, né? Então, a gente tem que fazer esse questionamento, fazer essa reflexão. Isso que está sendo feito é um problema de negligência ou é um problema socioeconômico, é um processo social? Isso é intencional? Não. Às vezes é só orientar, é só trabalhar isso. Às vezes você não precisar de um assistente social para ajudar sem problema nenhum. É não denunciar, né, uma família que cuida do jeito que foi cuidado. Ou seja, só aprendeu aquele jeito de cuidar. E cabe a gente ensinar a melhor forma de cuidar de uma criança, né? A síndrome de Munchausen, né, por procuração, o que é isso? É uma situação na qual a criança é trazida para cuidados médicos devido a sintomas e ou sinais inventados ou provocados pelos responsáveis. Exemplo, eu posso citar dois que estão na minha memória aqui. Uma mãe que levava no meu consultório, o filho já estava com 11 anos, 9 ou 11 anos. E a queixa dela era que o menino tinha febre de 40 graus. 40 graus que ele tinha de febre, né? E emagrecendo, perdendo peso, e não alimentava,
Aí você olhava pro menino, o menino estava até pulando dentro do consultório, tudo quanto é jeito. Aí que ele ainda chegava perto da mãe dele e falava assim, mãe, eu vou morrer, né? Eu falei assim, nossa, está muito estranho, esse menino pulando para todo lado. Quando a mãe fala essas coisas, o menino pergunta se vai morrer. Aí eu fiquei na minha, né? Falei assim, o que eu vou fazer com esse menino? Ah, vamos observar. Não, só tem que fazer exame. Eu falei, mas que exame? Eu estou examinando e está tudo normal, não estou vendo nada. Os aparelhos, pulmão, coração, tudo normal. Eu preciso observar mais. Eu preciso que ele retorne para que eu veja novamente e tal. Aí teve retorno, teve isso. Na época, eu falei assim, vou fazer pelo menos um hemograma para ver se tem algum quadro infeccioso, um exame de urina, uma coisa assim, né? Aí, o que aconteceu? Uma tia ligou para mim, conversando comigo, né? Uma pessoa que já me conhecia, e falou assim, ô doutor, estou achando esquisita minha irmã. Ele fala que o menino dá febre, mas só dá febre com ela. Quando ela não deixa o menino ficar com a gente, a febre só dá de noite, quando ninguém está com ela. Tá meio esquisito isso, né? Foi, você sabe que tá meio esquisito mesmo. Foi bom você ter me falado isso também, me ajuda um pouco. Aí, na época, eu tinha saído pouco tempo que eu tinha saído da residência. Aí eu fui conversar com um médico, né, colega, sobre esse assunto, mas eu conversei com um professor que eu tive, ele era o meu professor de dermatologia. Olha para você ver, o caboclo era inteligente demais. Ele falou comigo assim, tem alguns casos que eu já vi em que não tem nada e é a mãe que provoca tudo. É uma tal da síndrome de Munchausen. Você conhece? Eu falei, não conheço, não. Eu falei, dá uma olhada. Aí eu fui estudar sobre essa síndrome de Munchausen por procuração. Exatamente era o caso dessa criança, né? A gente teve que notificar esse caso. Mas ele passou por um exame de sangue que eu pedi, desnecessário. Mas eu não tinha conhecimento, né? Por isso que a gente coloca na discussão hoje, traz essa síndrome Munchausen para as pessoas se preocuparem com ela, né? Ela não era comentada e falada quando eu fiz meu curso, fiz minha residência, nunca vi falar sobre isso. Em outro caso, foi um caso que a mãe, o menino estava internado, né? Aí o que acontecia? Quando ele estava quase, ele ia receber alta no hospital, o que acontecia? A mãe dava umas gotas de Rivotril para o menino. O menino dava aquela apagada e piorou. Piorou, ficou ruim, não sai daqui, não sei o quê. Aí mais exame, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ele não foi paciente meu. Eu vi esse caso lá. Aí quando ele tinha 6 anos de idade, ele foi no meu consultório para consultar com várias queixas. Eu falei, o danadinho do menino aqui com a mãe aqui, meu Deus do céu. Com aquela história toda, e eu já tinha conhecimento da síndrome de Munchausen. A gente trabalhou isso porque isso é tratamento psiquiátrico, né? Dessa responsável pela criança. Mas a gente tem que prestar muita atenção. Violências físicas, né? Que, igual eu comentei, exames complementares desnecessários, uso de medicamentos, gestão forçada de líquido sem nada, violências psicológicas, inúmeras consultas e internações sem necessidade, né? Ao psicológico aqui, tá vendo? Violência física e psicológica. E, na realidade, o que acontece? Os participantes, né? A criança é a vítima, os pais os agressores e os colaboradores do sistema de saúde. Ou seja, nós, né? A criança é a vítima. Ela que está sofrendo maus tratos. Os pais são os agressores. E nós somos os colaboradores. Porque se a gente não prestar atenção, vai internar um menino, vai fazer exames invasivos, uma série de situações. Pode ocorrer por indução, simulação ou mentira, né? A mãe induz a criança, ou ela simula, ou ela até provoca, né? Teve um outro caso agora que eu lembrei, foi uma criança que tinha uma lesão no corpo, né? E a gente fez o tratamento local, o negócio só ia piorando. Aí foi quando eu encaminhei para o dermatologista, esse que tinha me falado, ele tratou, depois ligou para mim e falou assim,
já tratei, já botei o corticoide, era para melhorar. Esse aí é aquele mesmo caso que você me perguntou uma vez. Quer dizer, só aí foram 3 casos que a gente lembrou para contar para vocês. Ou seja, temos que prestar atenção nesses casos de síndrome de Munchausen por procuração, ok? Eu gosto muito dessa frase, sabe, gente? É possível que o traumatismo inicial de uma criancinha passe desapercebido, porém, ele retornará para nos perseguir. Ou seja, a gente vai ter que prestar atenção. A gente veio uma vez, você lembra que lá no início eu falei que 60% retorna, né? Vai retornando para a gente? Então, se inicialmente eu não perceber e ele retornar, eu tenho que suspeitar, eu tenho que prestar atenção nessa criança, né? Tem um olhar também, né, em relação como é cuidado essa criança, né? Como ela é tratada em casa, né? No atendimento clínico, suspeita e identificação dos casos de vitimização de criança e adolescente ainda é um desafio para muitos profissionais de saúde. A suspeita de maus tratos surge geralmente no momento da anamnese ou no decorrer do exame físico. Quem vai contar? A própria vítima. A avaliação deverá, dentro do possível, ser avaliada por equipe multiprofissional, médico, psicólogo, assistente social, quando você está suspeitando, né? Quando você já está em situação que você está protegendo essa criança. Mas cabe a gente a suspeitar, notificar. Por essa atitude profissional, porque às vezes você chega em uns locais barra pesada, né, gente? Os pais são pessoas que você tem que ter muito cuidado, né? Essa dificuldade e temores dos profissionais de saúde foi o que sugeriu uma denúncia institucional. Eu consegui fazer várias denúncias onde eu atendo pessoal, mas explicando os pais que eu ia chamar o conselho tutelar. Teve um caso, por exemplo, que a mãe estava bebendo, cachaça mesmo, e amamentando. E alguém do vizinho me relatou e que ela, às vezes, apagava em cima da criança. Eu chamei o conselho tutelar. E quando eu suspeitei, um dia ela foi lá para eu atender com um cheiro de cachaça. Aí eu chamei o conselho tutelar, expliquei para ela, não gostou, ficou com raiva de mim. Depois passou um tempo, ela voltou com a criança, né? Mas o conselho tutelar acompanhou e ela mudou muito a conduta. Ou seja, o problema não era do álcool que ela tinha que trabalhar e conseguiu, felizmente, melhorar isso, né? Então, em vez de eu, o profissional Benedito, denunciar, quem denuncia é o posto de saúde onde eu atendo. Nós fizemos uma denúncia, eu e a doutora Cristina, de uma avó que ficava com a criança no colo, cozinhando no fogão de lenha e fumando com o bebê, e o bebê enterrava várias vezes com crises graves de asma, né? Então, para que ela pudesse cuidar, isso era mais um problema social, né? Muitos dos sinais de sintomas relacionados aos maus tratos são inespecíficos e podem ocorrer sem que a criança ou adolescente esteja sendo vítima de qualquer tipo de violência, né? Por isso que a gente tem que saber, olhar, como é que é uma queimadura de cigarro? Geralmente quando você encosta no negócio, o que você faz? Você tira a mão. Agora, você tem uma queimadura redondinha, certinha, 1, 2, né? Bem redondinha, certinha, você tem que pensar que isso é abuso, né? Se você pega uma lesão, escoriações, traumas, na parte posterior, você tem que suspeitar, né? Mas às vezes você tem uma lesão que foi uma queimadura, mas foi porque ela encostou no fogão, ou caiu um pouco de água quando estava manuseando, aí você passa a ser um acidente. A criança foi à cozinha e pegou numa panela, uma coisa assim, queimou. Aí foi um acidente, não foi intencional, né? Mas aí é outro assunto que a gente vai estudar nas próximas aulas, a prevenção de acidentes na infância. Então, às vezes acontece
e a criança não está sofrendo nenhum tipo de violência. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Se eu precisar de exames, né, complementares, o que eu falei para vocês? Coagulograma, porque às vezes eu estou diante de uma púrpura, radiografia em menores de 2 a 3 anos do corpo inteiro, se necessário, tomografia e ressonância magnética. Tratar a criança ou adolescente e suporte a família. Ó. Eu não posso julgar, não cabe a mim, né? Eu tenho que proteger essa criança, tratar e proteger e não julgar a família. Não cabe a mim. E aquilo que nós falamos, e vamos reforçar aqui para vocês. Gente, qualquer tipo de maus tratos, suspeita de maus tratos, tudo, e se eu for obtido, né, a respeito da criança, relatos sobre o episódio de maus tratos, exame físico, documentar tudo, registrar cuidadosamente no prontuário médico. Ok? E, às vezes, pode ter acontecer a denúncia da família pedir um BO. E vai ser o prontuário médico da criança. O prontuário médico não é nosso, está sob a nossa guarda. Pode ser que o pai ou a mãe ou a família peça, ou a polícia peça, por autorização da família, lógico que a gente não pode entregar prontuário que não seja para a família, autorizar cópia do prontuário. Então, você imagina, pega o prontuário para analisar, não tem, o que você escreveu lá, você fez um exame físico, esqueceu de colocar como é que foi esse exame, se você colheu material para forense, se você fez, se tinha situação, como é que estava, como é que não estava. O prontuário pertence ao paciente, mas ele é o que vai te defender no caso que você precise relatar o que você fez. Tem que estar no prontuário. Não adianta a gente falar que fez, mas não está descrito no prontuário. Ok? História incompatível, aqui que eu falei para vocês, né? Cai do berço, criança de 4 meses. Lesões incompatíveis com o desenvolvimento da criança, né? Ela estava andando e caiu e quebrou as 2 pernas. Não dá. Relato discordante, às vezes a criança fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, o pai fala outra coisa, então tem que estar atento a isso também. O tempo da lesão e da ida ao pronto-socorro. Tem 3 dias agora que eu trouxe o pronto-socorro. Então, são algumas características, né, que dá, assim, pontos, né, para a gente refletir, analisar uma suspeita de maus tratos, né? O exame físico, normalmente, a incidência, né, eu vou mandar para vocês também, só para vocês, assim, consultar, quiser dar uma leitura, principalmente em pele e mucosas, que são os principais, o primeiro a acontecer, tá no topo, né, de lesões de pele e mucosa, depois vem esqueleto, depois vem sistema nervoso, depois lesões torácicas abdominais são nas crianças maiores, né? E nesse manual que eu vou mandar para vocês, ele tem detalhado, sim, isso tudo que nós falamos, né? Se vocês quiserem dar uma lida, vai acrescentar muito. É o manual do Ministério da Saúde. Exames complementares, tratamento, aquilo tudo que a gente já falou, né? Proteger, tratar, notificar e anotar tudo no prontuário. Principalmente isso. O 80% do abusador é quem? É gente que está perto. Não é gente estranha, não. Não é gente que fala assim, passei ali e aproveitei uma oportunidade. 80% do abusador, segundo as estatísticas, são pais ou pessoas com laço afetivo com a criança. Geralmente é a vítima do sexo feminino e o abusador masculino. Quem relata o episódio é geralmente quem é a vítima. Diante você por isso você tem que estar muito cuidado, você está conversando, não vai falar na frente de todo mundo.
E aquilo que a gente falou, cuidado com a falsa denúncia, tá? Não leve isso como um parâmetro assim, é sempre assim, né? Quando você tem um padrasto, por exemplo, é um indício, é um pensador, desculpa, é um pensamento. Um padrasto pode ser um abusador? Pode, né? Então tem que prestar atenção nisso. Por quê? Pais ou pessoas com laço afetivo. Um pai pode ser um padrasto, que tem um laço afetivo, e essa criança é jovem, ela vai crescendo e vai se tornando uma adolescente, né? Não quer dizer que, eu tenho um padrasto, então ele vai me abusar. Não é isso que eu quero dizer, tá? Estou querendo dizer que é uma suspeita. Se são pais e pessoas com laço afetivo, o padrasto entra numa situação dele. Me parece que esse caso que aconteceu recente aí de abuso físico era padrasto que tinha ocorrido, né? Os maus tratos psicológicos, dificuldade de detectar em sua forma isolada, abandono emocional, negligência, passivo. É ativo, expresso de forma verbal, ameaça, castigo, crítica, rejeição, isolamento, aquilo que a gente comentou entre os dois filhos, um homossexual, um heterossexual, né, que se expressa de forma verbal, xinga, ameaça, né? Até isso a gente considera como mal-estar psicológico, castigo, né? Você imagina na época que o pai batia nos filhos, né? Hoje é inaceitável. Aí a pessoa fala, mas por que não? Né? Aí o meu pai me bateu e eu fiquei uma pessoa normal, não tinha problema nenhum. São gerações e gerações. Eu sou de uma geração que levei cascudo. E sou a mesma geração que nunca levantei a voz ou a mão para meus filhos. Então são gerações. Essa geração de vocês, como será com seus filhos? Entendeu o que eu quero dizer? Então, você não pode trazer lá da sua geração uma coisa que você fazia para a geração atual. São totalmente diferentes, né? A minha geração, eu era os primeiros mais velhos, sentavam na mesa para começar o almoço, o jantar. As crianças chegavam depois, os mais velhos escolhiam, lá a gente brinca, né? Era um frango, pegava coxa sobre coxa, pegava pepino, no final de contas, o que sobrava para a gente? Pescoço, né? Aí o que acontece? Mas aí a gente pensa, mas um dia eu vou envelhecer, vou ficar adulto, vou ter filhos, né? Como aconteceu comigo. Eu falei, agora eu vou sentar e vou escolher. Nada, inverteu. Os jovens sentam primeiro, gente, vamos sentar aí para almoçar, pode começar. E continua sobrando para a gente o pescoço. Só uma parábola aqui, não é isso que aconteceu, mas só para a gente ter uma ideia como é que a gente tem que respeitar as gerações, ok? A negligência dos tipos de mal-estar mais frequentes, cronicidade, tem que ser crônico, tem que ter omissão, né? Má higiene, roupa não adequada, né? Desnutrição, frequência irregular na escola. Hoje, na escola, a própria escola denuncia o conselho tutelar. Fala com a mãe, se não trouxer a menina para a escola, eu vou denunciar o conselho tutelar, já nem precisa mais. A mãe que faz a síndrome de Munchausen, só para a gente finalizar, deve se suspeitar das seguintes situações. A síndrome de Munchausen. Doenças com características que indicam persistência ou recidiva. Eu coloquei um dia na prova, eu acho que eu não coloquei nessa, não. Então, eu vou deixar para colocar na próxima prova, aí vocês vão descobrir, vão ver. Doenças com características que indicam persistências ou recidiva, né? Ou seja, ela não melhora, ou melhorou e voltou. Relato de sintomas não usuais, quase sempre descrito de forma dramática. Né? Aquela que eu falei para vocês, que o menino ficava assim, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou fazer isso. E a mãe contando de uma forma super dramática. Né? Que o menino acontecia febre tão alta, que tomava Novalgina só no dia seguinte que abaixava. Ou seja, de forma bem dramática a colocação. Né? Dificuldade em classificar as queixas dentro de uma linha de raciocínio diagnóstico coerente. Ou seja,
A mãe fala que a criança vomitou 30 vezes e evacuou 15. Aí você fala assim, menino tá seco, né? Tá desidratado. Aí você olha para a criança, como é que a criança está? Ótima, hidratada, não tem sinal de desidratação, não tem nada. O meu raciocínio clínico eu não consigo, né? Eu não consigo ter um diagnóstico correto dentro daquela linha do que está sendo falado para mim. Os sinais que surgem sempre quando a criança está com a mesma pessoa. Aqui que eu falei para vocês da tia me ligando, falando que essa febre só acontecia quando a mãe estava presente, contra ninguém. Resistência e insatisfação do tratamento, ou seja, tudo que você faz não está satisfeito, né? Será que não precisa encaminhar para fora? Será que não precisa internar? Então, são várias situações incompatíveis com o que você está vendo no seu exame clínico. A gente está finalizando quase aqui, o ministro aqui, esse ministro Zé Serra, se ele fez uma coisa boa, foi isso aqui, sabe? É aquilo que fala que a gente, no setor público, né, no Sistema Único de Saúde, tornou-se obrigatória a notificação. Foi ele que fez aqui, foi em 2001, ou seja, há 20 anos atrás, né? Olha só para vocês terem uma ideia das coisas que acontecem. As fotos não são de pacientes minhas, tá? São pacientes da internet, só você está vendo que a gente, quando vai colocar uma criança, a gente não expõe, não coloca nada para que você consiga identificar a criança. Né? Quando a mãe autoriza se apresentar um caso clínico, né, e autorizou a imagem da criança, mesmo assim você não pode, tá? Você tem que manter a possibilidade, né? Esqueci o nome aqui que a gente tem que fazer, ou seja, não deixar que a gente consiga identificar que criança é essa, né? É igual você vai montar uma história e fala assim, sigilo, né? Exatamente. É igual quando você vai fazer uma história clínica, né, e vai apresentar um trabalho. Aí você coloca lá, não pode ser identificar essa criança. HMA, nascida na Santa Casa, mora no bairro tal, não sei o quê. É só ir lá que eu consigo identificar quem que é, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Ou seja, quando eu relatar, eu falo parto hospitalar, parto normal, parto cesárea, hospitalar, né? Não preciso identificar o local que é. Isso aqui era uma criança com choro, cólicas, né? Aquela cólica do recém-nascido. O pai deu um cortezinho aqui para ver se melhorava a dor, né? Aí foi levado ao hospital, você vê aqui as suturas, né? As suturas feitas por isso aqui. Olha o desespero. Você imagina, poderiam fazer aquela síndrome de shake baby, né? E esse aqui fez um corte direto, porque falaram que era cólica e não tinha remédio específico para aquilo. Olha aqui. Outra coisa, indícios, né, de que você tem que suspeitar, é queimadura em luvas, olha aqui. Só queimadura em luvas. É igual você ter uma queimadura em mota, quando você põe o pé de uma criança. Então, você pega o pé da criança e bota na água quente, você pega a mão da criança e bota na água quente, aí aqui é altamente suspeito. Nenhuma criança vai colocar com a mão lá. Se ela põe a mão, queima, ela puxa fora. Então, a queimadura é totalmente irregular. Então, a queimadura em luva ou em bota é altamente suspeita de maus tratos físicos. Esses casos aqui, isso aqui que a gente apresenta já há tanto tempo, esses casos, que a gente já sabe de cor e salteado, né? Uma criança que tinha enurese noturna, mais velhinha, né? Enurese noturna, o pai colocou a criança sentada na água quente, para ela parar de fazer xixi de noite, né? Como uma forma de castigo. Se você fizer de novo, vou te queimar de novo. Ou seja, um abuso físico, né? Maus tratos físicos e grave. Aqui foi ferro na boca, ferro quente na boca, né? Ou seja, a gente fica até assustado, né, de imaginar que o sujeito faça isso com uma criança. Por isso que é aquela coisa que tem aquela frase, né? Às vezes pode passar desapercebido, mas ele vai voltar, vai perseguir a gente para a gente poder proteger essa criança, né? Da mesma forma, tudo aqui foi ferro quente, ferro de passar roupa. Aí vem outro aqui, o Bob Dylan, grande Bob Dylan. Quanto tempo pode alguém olhar para o lado fingindo não enxergar? Ou seja, com medo de denunciar,
né? Eu vou estar olhando para o lado, fingindo que eu não estou vendo que essa criança está sendo abusada. Aqui, finalizando, isso aqui é só modelo, viu, gente? Não precisa ficar decorando, olhando isso, não. São modelos que a gente pode usar. Paraná usa um, Minas Gerais usa outro, Barbacena tem o seu, né? Que você faz, segue, né? Por exemplo, nesse aqui, ó, abuso físico, negligência ou síndrome multialvo. Sem lesões graves, sem risco de vida. Então, eu posso dar alta. E notifica o conselho tutelar e vai seguir. Se esse cara tiver lesões graves e risco de vida, o que eu faço? Interno. Comunico a vara da juventude e infância, né, através de um relatório, junto ao conselho tutelar, né, todos os dois vão trabalhar juntos. O juiz vai tomar a guarda provisória da criança, a autorização para desinternação, né, a gente vai dar alta hospitalar e vai comunicar a vara da juventude e infância que vai colocar essa criança em local protegido, né, sob guarda de novas pessoas. Então, esse é o fluxograma de um modelo, né, que você possa fazer. Existe hoje abuso sexual, por exemplo. Elaboração de BO, exame de corpo de delito, a critério dos responsáveis. Eu não posso mandar fazer BO, né, a família tem que fazer, mas eu tenho que colher o material, né, para escrever tudo isso e posso pedir autorização para fazer só o estudo forense, né? Aí o agressor não mora ou frequenta casas, né? Não há necessidade de internação. Há necessidade de internação. O agressor mora ou frequenta a casa, ou às vezes eu tenho que internar. E aí segue o ritmo aqui no fluxograma, tudo naquele pensamento. Tratar, né? Tratamento, proteção, aqui no caso internação, notificação e aqui os nossos relatórios, né? Tudo isso, quando tiver um BO, alguma coisa, vai precisar do prontuário médico bem feito. E assim por diante. E assim nós terminamos, né? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido passar para vocês a grande responsabilidade que nós, profissionais de saúde, não só o pediatra, mas qualquer especialidade, que você vai estar atuando em cuidando de pessoas com deficiências físicas e mentais, pessoas idosas, né? Na mulher, né? Tudo isso que a gente tem legislação, mas que não funciona, porque às vezes a gente não notifica e não fica acompanhando a situação. Então, espero que a gente consiga passar isso. Por isso que eu deixo essa mensagem que não é minha, né? Nem pode ser, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Isso é uma frase. Alguém conhece quem falou isso? Alguém conhece? Ninguém? Primeiro que falar aí, tá ganhando 1 ponto de presente na prova. Ninguém? Júlia Camargo, você pode me cobrar 1 ponto na sua nota final. Chico Xavier. Então, você vê, quem falou não foi eu. Quem falou é um sujeito que a gente tem que respeitar muito, né? Então, o que foi feito para essa criança lá para trás, né, ou para qualquer outras crianças, eu não posso mudar. Mas eu posso, a partir de agora, né, eu começar uma nova situação, para que eu possa proteger essas próximas que virão, para que isso acabe. Isso pode ser uma das interpretações dessa frase, né? Você tem várias interpretações,
na fala de Chico Xavier. Mas eu analiso essa frase é o seguinte: se eu deixei passar, se eu não estava preparado, se eu não tinha todo esse cuidado, né, e eu atendi crianças minhas que apresentaram qualquer maus tratos e poderia ter sido identificado, isso eu não posso voltar atrás para corrigir, mas eu posso, daqui para frente, mudar para que isso não aconteça de novo. Ou seja, eu faço um novo começo, eu posso fazer agora que isso não aconteça mais com as minhas criancinhas. Ok? Bom, gente, acho que a gente pode encerrar por hoje. Deixa eu só salvar aqui os presentes. Deixa eu ver se acabou mesmo.